Oi, gente, boa noite, né, já. Hoje a gente vai iniciar, né, com o tema desenvolvimento da maternidade. A gente trouxe uma convidada, né, maravilhosa, especialista da saúde da mulher, e ela é psicóloga perinatal também. Eu me chamo Bárbara, que sou graduada em psicologia. Yolanda também, sou graduada em psicologia, fui estagiária no Hospital do Antônio Bezerra, fiz uma especialidade em psicologia hospitalar e hoje eu faço uma pós em terapia cognitivo-comportamental. E, gente, hoje é um tema bastante interessante que a gente vai estar trazendo, que é o desenvolvimento, né, da paternidade, aproveitando aí que teve o Dia dos Pais, né, aproveitando as comemorações do Dia dos Pais, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, né? E a nossa convidada, que é a Ana Maria, né, ela vai estar conversando, é uma conversa assim um pouco mais descontraída mesmo, abordando um pouquinho dessa temática. Então, gente, boa noite, né? Obrigada pelo convite. Realmente está sendo um prazer poder estar falando sobre essa temática, né? Que é pouco discutida na sociedade, na forma que a gente pretende conversar aqui hoje. Eu sou psicóloga perinatal, né? Especialista em saúde da mulher e da criança pela UFC, na modalidade de residência, né? Eu fiz residência hospitalar na MEAC, na maternidade escola. E também fiz cursos e desenvolvi estudos na área da assistência da perinatalidade, né, da parentalidade, e ministro aulas e sou coordenadora do curso de aperfeiçoamento em psicologia perinatal do Instituto Escuta. E é isso, assim, eu acho que a maior apresentação que eu posso me dar é que eu acredito de fato que a gente pode gerar um mundo melhor a partir do cuidado perinatal. Acho que esses são os meus grandes propósitos e o que me faz estar aqui também agora. Sim. E assim, aproveitando, né, como a Yolanda falou, é um tema que a gente quis trazer justamente para enfatizar, né, esse papel do pai, da vida da família, da criança, do desenvolvimento da criança. E assim, uma coisa que eu estava lendo em alguns artigos, né, é justamente em alguns períodos anteriores, né? Antigamente a gente não via os pais tão presentes, né, desta forma, né, como hoje. É claro que eu vejo que em algumas famílias, em algumas culturas, eu acho que isso ainda pode melhorar muito, mas a gente teve um avanço muito bom, né? Assim, hoje a gente consegue perceber isso. Por exemplo, antes o papel do pai era justamente muito financeiro, né? Muito provedor da família, muito de estar fora de casa, e a mãe está, né, a mulher está cuidando do filho, está cuidando da casa. E hoje a gente já consegue ver isso mudando muito, né? Hoje a gente consegue ver os pais levando os filhos para a escola, acompanhando o filho na escola, tendo esse papel realmente paternal, né? Assim, cumprindo o papel de pai. E hoje você consegue enxergar isso também, assim, durante a sua atuação, né? Você consegue enxergar essa mudança? Assim, a gente fala, né? Hoje em dia, a gente está vivendo essa transformação, né? Então, a gente convive com dois modelos de paternidade, né? A gente ainda tem essa paternidade ausente, né? A gente tem essa referência, e isso é em grande maioria ainda, infelizmente. 12 milhões de lares são compostos por mães solo no Brasil. Né? É muita coisa, assim, a gente tem 200 milhões mais ou menos de habitantes no Brasil, né? Isso que a gente tem registrado, assim, fora o que a gente não tem. Isso de pais ausentes totalmente, né? Na certidão de nascimento, mas além disso, a gente tem os pais que estão dentro dos lares e não são presentes, que essa ainda é a maioria, infelizmente, mas a gente vive essa transformação, né? A gente tem esse novo modelo de paternidade que a gente fala, né? A paternidade presente, a paternidade ativa, e esse é até um dos meus objetivos, né, de estar estudando e também atendendo esse público, né? Porque nesse momento de transformação, como é que os homens escolhem que tipo de pais eles vão ser, né? Como é que os homens vão desenvolver? Eu quero ser tal pai assim, eu quero ter tal tipo de paternidade. Isso vem a partir de onde? A partir de quê? Né?
gente conseguir essa transformação de modelo, né, os homens têm que começar a se questionar. E eu acho que o primeiro ponto é a gente desnaturalizar. Tanto a paternidade como a maternidade é vista como algo natural na nossa sociedade. A gente tem o mito do amor materno, né, que foi problematizado pela Elizabeth Badinter, onde ela fala que o instinto, né, assim, a ideia que a gente tem na sociedade de um instinto materno, que é algo inato à mulher, e como se ela nascesse para ser mãe e assim que engravidasse já soubesse de tudo, já estivesse tudo pronto. E ela vai problematizando a partir de uma ideia histórica mesmo, né? Ela faz uma leitura desde Philippe Arrier, né, da Idade Média, de como faz a construção da maternidade, do vínculo das mulheres com seus filhos, né? Até perceber que a ideia de maternidade que a gente tem hoje, na verdade, é uma invenção da burguesia, né, da Revolução Industrial, e que colocou as mulheres como essa obrigatoriedade de serem mães e de cuidarem de seus filhos para diminuir a mortalidade infantil, que isso gerava a pouca mão de obra, né? Escassez de mão de obra, não precisava que as pessoas sobrevivessem. Então o intuito era esse, né? E aí o que acontece? As pessoas não se preparam nem para a maternidade, muito menos para a paternidade. Porque quando a gente coloca esse lugar de que instinto materno, né, que toda mulher nasceu para ser mãe, as atividades que elas desempenham, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mãe, a gente exclui o homem desse lugar de ser pai, né? De ser pai. O que é ser pai? De olhar dessa paternidade ativa. E nessa exclusão tem o Thiago Koch, né? Não sei se vocês conhecem, do Homem Paterno. É um perfil no Instagram e hoje ele tem várias atividades, né? Sobre isso, ele fala que o mito do amor materno leva também à ideia da incapacidade paterna, como se a mulher sabe fazer tudo como mãe, então o homem não sabe fazer nada como pai, né? Isso aqui não diz respeito a ele quando a gente fala de cuidado, né? Porque eu acho que a paternidade ativa, esse novo modelo que a gente tem presenciado, que vem se desenvolvendo, que é muito recente, né? É assim, invenção do século XX e foi se tornando um pouco mais vista a partir da década de 80, né, em termos históricos, há pouquíssimo tempo. Então, esse modelo que a gente fala, a base, né, de olhar assim, o que é que se diferencia é o cuidado, né? Essa disponibilidade para amar o filho, de se entregar a esse amor e a conexão, né? Essa conexão com o filho, que a partir dali tudo acontece diferente. Que é diferente do modelo anterior, né? Que a gente tem de distanciamento afetivo. Que aí tem toda uma relação com a ideia de masculinidade, de virilidade social. Eu posso falar um pouco mais depois, se vocês tiverem alguma outra pergunta específica agora. A gente sabe, né, da importância do desenvolvimento, né, da criança mesmo, com a presença ali paterna. E, assim, quando não se tem, né, essa presença paterna, quais são os danos causados para essa criança? O que é que acontece quando não se tem essa presença? Yolanda, essa é uma pergunta assim, que a gente pode passar um podcast inteiro falando só disso, né? Porque não é uma causa, aquela causa-consequência, né? Aquela ideia linear. Não tem um pai ali, isso vai acontecer isso, aquilo outro com essa criança, né? Até porque a gente não pode reduzir, né, uma dinâmica de relações familiares e de estabelecimento de vínculos, né, à ausência de uma figura específica. Mas o que a gente pode ver, assim, de uma forma geral, né, e tem uma diferença também que a gente precisa apresentar, né? Quais são os impactos daquele pai que abandonou o filho, né, que não reconheceu esse filho, que nunca apareceu, que o filho não tem esse conhecimento, ou aquele pai que está dentro do lar, mas a gente fala de um abandono afetivo, né, que não desenvolveu um afeto. Então são dois pontos diferentes também para a gente olhar essa forma de impacto na vida dessa criança, né, de como ela vai elaborar isso. Mas o que eu posso falar de maneira geral, né, do impacto que essa criança vai ter, me vem muito a ideia de suporte emocional, sabe? Quando a gente fala de parentalidade, né, da maternidade, dessa maternidade, a gente fala de fornecer, né, a criança, desde o bebezinho, ela está ali só
desenvolver as relações sociais, né, afetivas, a partir do que ela recebe dos pais inicialmente, né, dos primeiros cuidadores que a gente fala. E aí, quando a gente coloca nesse lugar onde era para se ter um pai e ele não está, né, falta aí um suporte emocional, um suporte afetivo, né, dessa figura, desse pai, no desenvolvimento dessa criança. E o que é que pode causar essa falta desse suporte emocional, né? Isso pode gerar uma carência, uma insegurança para essa criança, né? Dificultar o desenvolvimento da autonomia dela, pode fazer com que ela desenvolva relações, né, sociais, onde seja a partir de uma baixa autoestima, né? E isso pode gerar, né, relacionamentos abusivos. E para além disso, né, eu acho interessante a gente pensar sempre, não só que adulta ela vai se tornar, mas que criança ela vai ser, né? Uma criança que não tem segurança, que não recebe esse afeto, é uma criança que não vai se sentir segura para se descobrir, para se estimular, né? Para se jogar no mundo, para se lançar. Porque ela sabe, né? Bowlby fala disso, né? Ela sabe que ela vai, se lança no mundo, mas ela tem um abrigo seguro para onde voltar. Ela tem um apego, né? E a gente fala de apego pensando que é uma coisa ruim, mas não é essa ideia do senso comum que a gente tem do que é o apego, né? Suporte, né? O povo fala desse apego como esse vínculo estrutural mesmo de base, né? Como assim, pensar numa casa para se desenvolver, precisa desse alicerce, né? E esse alicerce ele vem dos pais. Pode sim futuramente ser desenvolvido de outra forma, mas é muito mais difícil quando a gente não recebe dele, né? E quando eu falo assim, onde é para se ter um pai, é entender a complexidade hoje de relações familiares, de estruturas familiares que a gente tem, né? De forma alguma, um lar que seja com duas mães, numa relação homoafetiva, vai haver a falta de um pai. Porque esse também é um outro problema, né? A gente achar, não, falta ali uma figura paterna. Mas a gente não está falando aqui de função paterna, de quem vai exercer isso. Porque eu acho que isso reduz muito o que é ser pai. Né? Se a gente pensar só numa função paterna, numa ideia psicanalista, né? Que é aquele figura castradora que interdita, que interrompe, né? Que coloca ordem no poder. Não é disso, né? Ser pai. E é, como eu disse, é do que se propõe, né? Como a gente tem famílias com dois pais, uma relação afetiva, né? Formada por gays, a gente tem famílias formadas por lésbicas, onde tem duas mães, e não se trata de pensar nessa ausência, né, do pai, porque essa não é a proposta. Não há ali uma falta, sabe? É, o que a diferença é quando se propõe, onde haveria um pai e ele não está, ou ele está, mas não está presente, né? Está distante. E é interessante você falar isso porque hoje a gente tem uma construção de famílias diversas, né? Sim. De vários tipos de famílias, não só aquela família margarina, né? Que a gente vê nas propagandas de televisão, que é a mãe, o pai e os filhos lá super felizes. Hoje não, hoje a gente vê outras construções. Inclusive mães solos, né? Onde elas também desenvolvem outra relação com o filho, né? A gente não fala dessa ausência desse pai, porque não houve um abandono. Acho que a grande questão é essa, né? E também pais solos, né? Que ainda tem um preconceito social muito grande, né? Toda vida que fala, um pai solo. Mas quem que vai ser a mãe dessa criança? Essa criança precisa de uma mãe, né? Quando a gente fala de pais homoafetivos, essa criança precisa de uma mãe. O que é precisar de uma mãe? Qual é a representação de maternidade e paternidade que a gente tem? Sim, com certeza. Faz muito sentido, né? Total. E outra coisa que eu queria trazer para a nossa discussão, né? É sobre essa questão do ajudar, né? Porque hoje a gente tem muito isso, né? De, o pai tá ajudando ali a mãe a fazer determinada coisa. Tanto nas relações domésticas mesmo, né? Nas atividades domésticas, quanto no cuidado com o filho, né? E assim, eu acho que a gente tem que desconstruir isso, né? Nesse sentido que não é ajudar, né? Eu acho que realmente é um papel dele. É uma obrigação, né? Se tem duas pessoas dentro da casa, as duas pessoas têm obrigação naquela casa, né? Não é uma forma de ajuda, né? Realmente é companheirismo, né? Tem que ser realmente os dois, assim.
tanto no cuidado com o filho quanto na casa também. Eu achei legal quando falou, Bárbara, hoje a gente tem essa ideia de ajuda, né? Porque, como você falou, hoje a gente tem, na verdade, a ideia de desconstruir que é uma ajuda, né? E isso tem muito a ver com a ideia de masculinidade que eu disse que queria falar ainda sobre, né? Porque, assim, a paternidade, né? O modelo de paternidade, a escolha de que tipo de pai essa pessoa vai ser, né? Vem muito a partir de que homem ele é, de como ele se identifica enquanto homem, né? Até eu trouxe aqui, que é quase assim, anda aqui o tempo inteiro, assim, da Valesca Zanella, né? Saúde mental, gênero e dispositivos, cultura e processos de subjetivação. Ela traz uma análise interessantíssima. Eu disse assim, se todo mundo pudesse ler esse livro, mesmo quem não é profissional da psicologia, né? Parece que ela vai lançar uma versão menorzinha até para iniciantes, porque dá uma ampliada, sabe, nas nossas formações de ser mulher, de ser homem e até dos adoecimentos e da forma de funcionamento, assim, funcionamento psíquico, né, a partir do gênero. Não dá pra gente separar. E quando ela traz essa construção da virilidade, da masculinidade, né, ela faz também uma construção histórica e apresenta essa virilidade a partir hoje, né? Ela traz desde a Grécia, passando por Roma, até como acontece hoje. E hoje essa virilidade é muito relacionada à dominação da mulher, né? Tanto sexual como relação de poder nessa mulher. E a masculinidade, ela é pautada também, assim, ela fala de várias masculinidades, não há só uma masculinidade, mas aquela hegemônica, né, que a gente vê, assim, que é o padrão e que subjuga os outros tipos de homem ou subjuga as mulheres, né, que se inclui uma análise também de raça, né, porque é uma construção que a gente fala de um lugar de uma masculinidade hegemônica, a gente fala também de um racismo, onde os homens pretos são excluídos, né? Não só as mulheres, né? Mas quando a gente fala dessa masculinidade, aparece muito relacionado à fala dispositiva da eficácia, né? De ser aquele homem eficiente que é ligado ao racional, que significa controlar as emoções, não se envolver com os sentimentos, né? E isso, essa ideia de masculinidade que a gente tem, né, de racional, que é bem clássica, de homem não chora, né, de homem não sente, é o que distancia o homem desse lugar do cuidado paterno. Porque a gente olha como, mas trocar fralda, ser suporte emocional, acalentar um filho chorando, colocar ele para dormir, isso é coisa de mulher, é a mãe quem faz, nesse padrão social que a gente tem. Não é o homem, então distancia o homem disso e a gente acha que é papel da mulher e o homem que faz só está ajudando, porque é papel dessa mulher. Quando a gente vê, né, que não é assim, que isso é uma construção social, não é um instinto materno que a mulher sabe fazer isso, sabe colocar a criança para dormir, né, sabe que tipo de choro é, quando é fome, quando é sono, né? Não, ela aprende. Ela aprende na relação com o filho. E o homem também pode aprender na relação com o filho. E como você falou, são duas pessoas ali que construíram, né? A gente tem ali um espermatozoide e um óvulo, né? Não foi só a mulher sozinha que fez esse filho, né? Tem aí esse lugar também de responsabilidade desse homem, do lugar dele enquanto pai, do lugar dele enquanto dono de casa, né? Enquanto responsável pela sua casa, pelo seu lar, por esses cuidados, como também uma responsabilidade social, né? E isso, quando estava vendo o Thiago Queiroz aqui também, do Paizinho Vírgula, né? Inclusive do Abraço Seu Filho, e ele fala assim que o desenvolvimento da paternidade para ele foi quando ele descobriu a empatia, porque nós mulheres somos ensinadas a cuidar do outro desde criança, né? A gente é ensinada a brincar de boneca, a ser mãe da boneca, colocar a boneca para dormir, a alimentar a boneca, a trocar a fralda da boneca, né? Vestir. E o homem, se ele for brincar de boneca, o que é que vai se dizer? Isso é coisa de mulher.
Mas quando ele brinca de boneca, o que ele está experimentando? Ser pai, cuidar do seu filho. Mas a gente afasta eles desse lugar desde criança. Né? Então, se a gente quer a grande transformação é com as crianças, com os meninos, né? Desde bebezinho, trazer uma masculinidade relacionada ao cuidado e não distanciada desse cuidado, porque aí a construção que a gente vai ter de paternidade não é mais aquela paternidade distante, mas é essa paternidade de um pai que acorda de madrugada, que troca a fralda da criança. Ah, mas ele trabalha fora de casa. A mãe que parou de trabalhar, que está com o filho, ela trabalha em casa 24 horas. Ela não tem uma folga. Né? E vem essa ideia de o pai é um provedor, né, como vocês trouxeram. E isso é muito ligado a esse dispositivo de eficácia, de sucesso profissional, de ser rico, né, de ser, ter um status, de ter um carro. Isso faz parte também de ser um homem bem-sucedido, dessa ideia do que é ser homem na sociedade. É como se quem não conseguisse isso, ter uma masculinidade reduzida. Então os homens almejam isso. Quando a gente olha que hoje, né, o que a gente quer, principalmente as mulheres, né, demandam muito isso, porque eu falo assim, toda essa tensão social veio muito da sobrecarga das mulheres, delas dizerem, não quero mais. Né? Não, e muito do movimento feminista, do segundo movimento feminista, que foi quando começou a surgir essa ideia de conceito de masculinidade, né, de dizer, não, basta, né, queremos homens diferentes, queremos homens que possam se envolver afetivamente e serem empáticos, tanto com elas mesmas como com os filhos. Né? Então, essa ideia de ajuda vem desse modelo anterior, onde a gente precisa primeiro entender que sim, é responsabilidade e ser pai é ser homem. Né? Começar a ligar a paternidade ao cuidado, eu até disponibilizei um artigo para vocês, que eu acho o título massa, que é Sou Homem Pai Sim. Né? Porque uma coisa não distancia a outra. E essa ideia de ser homem, ser pai, ser cuidador, começar a ser presente na nossa sociedade. Sim, com certeza. E assim, hoje eu tenho alguns afilhados, né? Sim. E todos são homens. Então, assim, eu sempre falo para as minhas amigas, né, que são mais próximas a mim, o quanto a responsabilidade realmente de ter um filho homem, né, no sentido de desconstruir isso que a gente vive hoje, né, e assim, eu vejo que hoje elas realmente cuidam e mostram, né, esse outro lado, né, por exemplo, de, sujou ali, vamos limpar, e aí já começa a ter essa construção, a ter esse aprendizado, né, que ele pode limpar o que ele sujou. Né? Eu tenho uma amiga que faz muito isso com o filho dela, como ensinamento mesmo. E assim, eu acho muito legal isso, né? Eu acho fantástico, porque ele vai crescer com um novo olhar, né? Eu acho que realmente começa da infância, né? Começa ali todo o aprendizado para no futuro ele não ajudar a esposa dele ou o parceiro, quem ele estiver ali, mas ser ativo, né? Exatamente. Versátil, né? Sim, ser responsável, né? E cuidador. E é interessante a gente olhar isso, assim, porque mexe muito para essa transformação, né? Eu acho que os privilégios dos homens, né? De sair desse status quo, dessa normalidade, né? E eles quererem fazer diferente. Né? E é até difícil, assim, eu digo, olha, mais uma vez, assim, na sociedade patriarcal machista, que lugar coloca, né? Eles têm que querer fazer diferente. Né? Enquanto as mulheres nem sequer têm essa opção. E quando tem, é muito criticada. Porque assim, hoje a gente vê muito a mulher não querendo ser mãe. Sim. Não quero ser mãe. É uma opção minha, eu não tenho esse sonho de ser mãe. Mas quando você fala isso, verbaliza isso, assusta. As pessoas dizem, como assim tu não quer ser mãe? É algo que assusta. É como assim, você tem que ser mãe. Você tem que ser instinto materno, né? Como se toda mulher tivesse que ser mãe. E aí eu falo, gente, e o pai? Por que ninguém questiona quando o homem não quer ser pai? Sim. Né? E eu acho a grande mudança que tu estava falando da tua amiga, né? Eu fico pensando, como é que será o pai dessa criança, né? Qual é a relação dele com essa criança e o que é que ele ensina para essa criança?
Porque o que a gente precisa fazer é, enquanto sociedade, não aceitar mais, sabe? Romper com esses privilégios masculinos. Né? Porque se não for a partir da atenção, dificilmente vai ser por esse querer que eu falei desses homens mudarem, né? Eles só vão se abrirem a mudar a partir de uma tensão social, né? E também dessa transformação, principalmente do mercado de trabalho. A gente tem um Instituto Forderi, que é interessantíssimo, que fala o quanto os homens que desenvolvem uma conexão com o filho, né? Que fazem parte que vivem uma paternidade ativa, eles têm um crescimento emocional, né? Assim, a gente fala desse privilégio masculino, mas emocionalmente esses homens têm muitas perdas em não se envolverem com os filhos, né? É como se eles ficassem presos numa carcaça. E a gente fala assim que essa carcaça precisa ser rompida para eles se expandirem, né? Essa expansão emocional. E essa expansão emocional vai levar ele a ter uma maturidade emocional, desenvolver habilidades socioafetivas, né, relacionais, criatividade, né, no encontro com a criança, no dia a dia essa criação. Então esse homem vai ter um amadurecimento, né, assim, no desenvolvimento de inteligência, no desenvolvimento de pensamento, né, de construção também motora, tudo que a gente pode ainda assim expandir, ele vai ter isso também, né? Então assim, é o perder um privilégio, um protagonismo de uma ideia de masculino que a gente tem, mas é se abrir para um outro crescimento, né? A partir dessa dor, e que é difícil para os homens, né? Isso que eu olho assim quando eu trago isso, é nessa ideia que a gente precisa sim disponibilizar esse cuidado para eles. Porque eles vão se deparar com as próprias dores, eles vão se deparar com os pais que eles tiveram, a ausência desses pais, e eles vão ver, poxa, eu não tive isso, né? Como é que eu vou acolher outra pessoa? Às vezes até a gente vê uma criança chorando e ela ser acolhida, isso mexe diretamente com a gente, porque nós não fomos acolhidos. Então, a ideia é, se eu não fui, essa criança também não vai ser. Não, eu apanhei. Né? Eu apanhei dizendo não, por que essa criança ela vai receber colo e vai ser compreendida se eu não tive isso? Então ele tem que olhar para essas dores, curar isso para poder fazer diferente, né? Por isso que a gente fala desse cuidado e não só ir para um lógico, eu falo assim, de tensão social, não só de condenar, mas de abrir possibilidade para fazer diferente, né? Por isso que eu gosto tanto, e é difícil na psicologia perinatal também, sempre o cuidado é voltado para as mulheres, né? Tanto se você vê a minha especialização, foi saúde da mulher e da criança. O homem não é envolvido, né? Nesse lugar de construção de família. Mas desde lá, desde quando eu estava na maternidade, aparecia, eu sempre puxava para as conversas, vem cá, né? Como é que é para você ser pai? Que lugar é esse, né? E começar a provocar essa reflexão e dar esse suporte para eles se desenvolverem emocionalmente, né? Maria Teresa Maldonado, que é a autora clássica que a gente tem, pioneira da psicologia da gravidez, parto do puerpério, ela fala que a gravidez é um período de crise, né? Tanto para a mulher como para o homem. E que aí eles vão transitar entre a regressão emocional e o amadurecimento emocional. Mas a gente precisa socialmente, né, dar suporte para que haja esse amadurecimento emocional, né, e validar assim, que os homens que são pais recebam apoio do mercado de trabalho, né, que possa ser valorizado, porque os homens só têm direito a um dia no ano de falta para acompanhar o filho na consulta. E aí, como é que a sociedade também dá suporte para esse homem ser um pai presente? E a licença paternidade? 5 dias. 5 dias. Como assim? 5 dias, gente. Sabe, a sociedade não responsabiliza, né? Esse homem, assim, não ajuda no desenvolvimento, pelo contrário, atrapalha. Porque esse início do pós-parto é muito intenso. Então, ele passar só 5 dias dentro de casa, depois ele vai se distanciar dessa intensidade, desse envolvimento afetivo e acaba ficando só para a mulher esse lugar, né? É difícil para o homem, passa o dia fora de casa, ter essa relação, né, de cuidado. E aí é tão questão, se a gente for parar para pensar, né? No Brasil, que a gente tende a associar carga horária com produtividade, quando a gente não sabe que não é assim, né? Não são 8 horas de trabalho, não são 8 horas de produtividade. E o Forderi, nessa pesquisa, traz isso, né? Que os homens que se conectam com a maternidade, com o filho,
eles se produzem muito mais. Pode ser uma carga horária menor, mas a produção deles é maior. Primeiro pelo óbvio, ele tem uma criança para sustentar, tem uma criança que ele está vinculada. Então ele vai querer sustentar essa criança, não só pela obrigação e por esse lugar de ser pai, mas pelo amor, né? E além disso, por tudo que eu falei, das aquisições que ele ganha com a paternidade, do amadurecimento emocional que ele ganha com a paternidade, então isso vai fazer dele também um profissional melhor, né? Com certeza. E assim, tem alguns artigos que eu estava lendo que eles falam muito da questão de pais grávidos, né? E não só da... Porque em algumas culturas a gente acha que só a mulher é que está grávida, né? Pelo fato dela estar gerando um bebê e tudo, mas é o casal, né? E não só a mulher. Sim. Então é bem interessante isso também. E importantíssimo, né? Porque se a gente começar a olhar para esse homem, para esse desenvolvimento da paternidade desde a gravidez, né? A gente vai ter mais tempo e estímulos para ele desenvolver, né? Ele participar dessa gestação. E tem alguns relatos, né, de alguns homens que vão na primeira ultrassom e de como aquilo transforma ele. Ele passa a ser outra pessoa depois que escuta o coração do bebê batendo, né? Quando ele se conecta com essa emoção, né, com esse lugar e sai desse racional. Então já é o início ali, essa participação. Alguns homens sentem os sintomas que as parceiras sentem, né? Já tem também uma outra visão de que eles nunca vão conseguir sentir o que é estar grávido. Mas eu acho que isso a gente tem que olhar assim, eles não vão sentir como a mulher sente, porque em nada e ninguém sente nada igual. Mas eles podem sentir outras coisas que nenhuma outra pessoa e nem a mãe vai sentir, né? Então, a gente, essa ideia de que ele não vai sentir a gravidez, não vai sentir como a mulher, mas ele pode sentir de outra forma. E não é de comparar quem vai sentir mais, né? Mas é facilitar o sentimento desse homem, o envolvimento dele desde a gestação, né? No parto, tem eu estava escutando o podcast Pais de Tricô, né? E o Thiago Queiroz falou, acho que foi ele que falou, não tem como um homem passar por uma experiência de um parto natural, né? E não se afetar, porque é visceral. E acaba que quando a gente vai relacionar o índice de cesárea que a gente tem, de fato a cesárea é mais controlada, é mais fria, né? E pode não gerar tanto esse aquele contato, cenário, né? Corporal, né? Visceral da participação do homem naquele parto, né? Que é transformador. E o puerpério, gente, assim, quando o homem se abre a ver o puerpério também, né? A gente tem outra forma de relação, né? Como eu disse pra vocês, dessa intensidade de estar ali junto, acalentando o filho de madrugada, né? Não é pelo dever, né? Tava tendo também um evento feito pelo Papo de Homem e alguns outros aí, perfis no Instagram, que é Pai 2022. E eu escutei uma fala interessantíssima, não lembro de quem foi agora, não sei se foi da Ana Queiroz, que ela trouxe assim, que é começar a olhar não como um dever do pai fazer isso, mas uma oportunidade, né? Olha, eu tenho a possibilidade de acalentar meu filho de madrugada, né? De fazer ele parar de falar, meu Deus, eu tenho que acordar de madrugada porque é meu dever. Não, eu vou acordar de madrugada porque eu quero dar um suporte para o meu filho, saber que eu estou aqui quando ele chorar, né? Saber que eu estou aqui para abraçá-lo, para consolar ele, né? Para que no futuro ele possa fazer isso com ele mesmo. Né? Então, sair dessa ideia de obrigação, né? E isso começa com o envolvimento na gestação desse homem grávido, né? De ele se colocar nesse lugar. E tem melhorado, né? Hoje eu facilito um grupo junto com um colega meu, que é psicólogo também, terapeuta familiar, o Bruno Freire, e a gente tem nesse grupo, né, alguns homens participando, e que é interessantíssimo a gente olhar para isso, né? Para essa transformação, para essa busca de cuidado desses homens, né? De refletir que pais eles querem ser desde a gestação, porque a gente tem um homem grávido, né, que está nesse lugar, e poder também se interessar, né? A gente fala assim, na gestação, era até um conflito muito grande que eu tinha antes, né, nessa ideia da gestação e da amamentação,
nada como a mulher, não tem um vínculo da mulher com o filho. Isso me incomodava muito, eu ficava, mas aí a gente vai tirar o pai desse lugar de desenvolver. E aí eu fui estudando pela fenomenologia da gestação mesmo, né, que a minha abordagem se deu uma clareada, assim, para mim, de olhar que, na verdade, esse homem ele vai paternar essa díade, né, ele vai paternar o filho a partir da mulher durante a gestação. Então precisa ter mesmo uma conexão que a gente fala para formar essa tríade. E não aquela função paterna que vai romper dias de mãe e bebê, né? Mas esse completar o homem vai completar essa dias de formar uma tríade, né? Formar uma relação a três, no caso do primeiro filho, né? E isso se constrói desde a gestação. O horário, né, gente? Que a gente tem horário. A gente vai abrir para perguntas, isso. Podem mandar no chat, gente, quem estiver assistindo. Tem algumas pessoas conosco assistindo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode enviar, tá? A gente tá olhando aqui. Rapidinho, passou muito rápido. Gente, e assim, tem tanto pra se falar, né? Coisas. Assim, dá pra passar 2 horas, né? Falando. Sim, tem Instagram. Eu só não vou falar o nome, porque são algumas perguntas, assim, que é muito pessoal. Sim. Mas deixa eu olhar aqui só um minuto. Enquanto a pergunta chega, né? Olhando assim, uma grande necessidade que a gente tem para esse homem exercer essa paternidade com a dia de mãe e filho é ele estudar, sabe? Assim, se interessar. A gente vê hoje que as mulheres estudam muito sobre a gestação, sobre o parto, sobre a criação com a É verdade. E na clínica, com as minhas pacientes, eu vejo muito esse embate, sabe? Porque ele quer fazer do jeito dele, porque ele não estuda, porque ele não se interessa. De fato, a gente precisa dessa conexão, tanto a mulher como o homem, para desenvolver o jeito dela, não é replicar a teoria. Mas é importante que esse homem se interesse em aprender e estudar, e não que a mulher ensine a ele, sabe? Que ele mesmo busque, para que ele possa desenvolver, sim, o jeito dele, mas a partir de uma teoria e de um diálogo junto com essa mulher, né? Porque a gente vê hoje muito esse movimento, as mulheres estudam, se interessam em fazer coisas de criação de determinada forma, quando os homens não. E acham que não isso é necessário. Isso é um grande conflito após o nascimento do bebê, né? Então, homens se interessem, busquem referências, né? Livros. Hoje a gente tem aí até demais, né? Filtrem e procurem o Instagram, que você falou exatamente. bastante, para você dar uma olhadinha lá, né? De pais, de grupos, né? De pais que estão falando um pouquinho aí mais sobre a paternidade. Bom, uma perguntinha aqui o que causa mais frustração? A ausência de um pai ou um pai problemático? Como eu disse, né? Eu até falei sobre essa diferenciação. É difícil a gente falar isso de uma forma determinista, porque não dá para dizer, com certeza vai ser um pai ausente. Não, vai ser esse pai presente que é problemático. Não dá pra gente dizer. Vai depender de como essa pessoa vai vivenciar isso, né? Do que é que vai ser pra ela essa situação, né? Não dá pra gente falar, mas assim, vou dizer bem superficialmente, sabe? E não de uma questão de estudos ou nem de prática clínica, assim, mas de uma análise superficial. Me vem muito a sensação de que aquele pai problemático que está ali diariamente é como se ele revivesse esse abandono diariamente, né? Ele está aqui, eu crio expectativa que vai ser diferente, nunca vai ser. Então, essa frustração, ela é constante, enquanto aquele pai que abandonou, né, que foi embora, que essa criança nunca conheceu, ela vai ter sempre essa falta, essa ausência. Mas ela pode ir se organizando desde criança com essa ausência. Enquanto aquele que diariamente está ali sofrendo o abandono, como é que ele vai se organizar com essa ausência, sabe? Mas, claro, de forma alguma eu vou dizer que um é mais impactante que o outro, porque só quem sofreu um abandono paterno, né, desde o nascimento, desde a gestação, sabe o que é que passa. Então, não posso menosprezar esse mesmo, sofrimento. como você falou, né?
eu tenho meu pai presente aqui, mas ele é distante, ou ele, né, é um abandono com a pessoa ali presente, né, com o corpo presente. Também não tem como medir, né? Isso, não dá pra ter como medir. E aqui também tem uma pergunta, como que a gente consegue, né, tá orientando essas pessoas a ter essa paternidade mais ativa, a participar mais, né, o que fazer? Foi a primeira coisa que eu falei, não, foi o que eu falei agora, antes de iniciar as perguntas, né? Homens estudem, se informem e, principalmente, né, antes de se informarem, estudarem, se conectem, né? Reflitam. Não seja por uma obrigação, né? Vou estudar porque eu sou obrigada a estudar aqui. Não, mas porque ele se interessa, né? A primeira coisa é isso, né? Pensar que pai eu quero ser, essas orientações, né, que pediram aí, que pai esse homem quer ser, que ele reflita sobre isso e a partir disso ele olhe que pai ele teve, né, as referências de pai e poder ter contato com isso e escolher o que é que ele se identifica com o pai que ele teve, o que é que ele se diferencia, os pais ao redor dele, né, fazer também essa diferença, sobre isso que a gente fala da importância da representação social, dessa paternidade ativa, né, e se cuidar, se conectar, assim, eu acho, vou puxar para essa mensagem mesmo, né, numa sociedade que a gente vive com essa imposição de masculinidade, de um modelo antigo de paternidade, de distanciamento, um homem que vai escolher ser presente é quase assim, fundamental que ele faça psicoterapia. Sim, né? Que é ele lidar com essas dores, lidar com as dificuldades, com as fragilidades dele, para que ele escolha se conectar emocionalmente. Porque se ele não se cuidar, ele não vai conseguir se conectar, nem com ele mesmo e muito menos com um filho, e muito menos com quem ele está convivendo com o filho. Porque a gente falou, a gente precisa dessa conexão com o parceiro também, né? Não é só com o filho. Então, a primeira orientação é isso, né? Busquem psicoterapia, se conectem em fazer diferente, estudem, se informem sobre cuidados paternos, sobre cuidados da criança e do bebê, né? Sobre parto, sobre gestação, sobre puerpério, né? Gente, é isso, porque realmente a gente não tem tempo, temos que entregar o espaço, agora 7 horas, mas o que é que eu queria pedir para vocês? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, por favor, deixe seu comentário, né? A live ela vai ficar salva, certo? E quem não conseguiu assistir ao vivo, assiste depois. Segue a gente nas redes sociais, Yolanda Martins PC, BárbaraGonçalves.pc, ama.pc, ama.pc. Pronto. Então, assim, acompanha a gente por lá, certo? Que a gente está sempre lá fazendo alguma divulgação e os podcasts a gente sempre também divulga lá, data, horário, né? O tema que vai ser abordado aqui, certo? O áudio, ele vai estar disponível no Spotify até o final dessa semana, tá certo? É isso. Muito obrigada. Da próxima semana, né? Que essa semana já é quinta, da próxima semana, tá certo? Obrigada, gente, pela disponibilidade. A gente queria agradecer também nossa convidada, né, pela disponibilidade dela de estar aqui com a gente, de estar agregando, né, o nosso podcast. E assim, vai ter outros podcasts também, então fiquem ligados. Segue a gente nas redes sociais. E é isso. Obrigada meninas, né, assim, mulheres, profissionais, psicólogas, por esse convite, por essa conversa, né, para a gente poder falar desse tema tão importante para a sociedade e cutucar mesmo, assim, para fazer diferente, né, para a gente transformar essa sociedade que está tão violenta, que está tão relacionada a essa masculinidade, né, que eu acredito mais e até o que me fez ir com esse foco da paternidade, de estudar e de atender homens, é a gente reduzir o nível de violência que a gente tem na nossa sociedade, né? E isso, assim, não tem como ser feito se não houver uma transformação do que é ser homem, né? De distanciar eles da agressividade e aproximá-los do cuidado. Então, é quase uma responsabilidade civil nossa, né? Social. Então, obrigada por escutarem, espero que isso chegue dessa forma para vocês, né? Que a gente plante uma sementinha aí para fazer diferente. É isso, gente. Tchau. Vou me levantar para encerrar a live.